Tema 2. Objeto. ADO. Tem por objeto a omissão total, que é a ausência total de norma regulamentadora, ou a omissão parcial, que ocorre quando a norma é insuficiente para proteger ou assegurar de forma adequada o direito e pode ser quantitativa ou qualitativa. Observação. Boa parte da doutrina diferencia a omissão parcial da omissão relativa, que, em verdade, não decorre de uma omissão em si, mas por meio da inatividade, mas de uma ação do legislador, incompatível com o princípio da isonomia ao elaborar a norma, de forma a excluir explícita ou implicitamente pessoas, coisas ou fatos que deveriam ser tratados da mesma forma. Nesse ponto, há um debate sobre a exclusão ou extensão de benefícios incompatíveis com o princípio da isonomia e a possibilidade de sentenças aditivas. Assim, para quem defende essa possibilidade, exige-se que haja uma norma constitucional impositiva, que exija uma única solução válida, que será aliada ao princípio da isonomia, para excluir a margem de discricionariedade do legislador. Em síntese, essa possibilidade se resume na expressão criada por Crisafulli como a rimi obligata, ou, em tradução livre, a solução constitucionalmente obrigatória. Nesse caso, tem-se a denominada omissão relativa definida, na qual ainda existe margem de discricionariedade para o legislador que permite a extensão de benefício incompatível com a isonomia. Tem-se como exemplo o artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal, que trata da revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices. De outro lado, há os que defendem, como Gilmar Mendes, a exclusão do benefício incompatível com a isonomia. Essas situações são mais fáceis de serem visualizadas em casos de isenções tributárias, até porque, em sede de direito tributário, não se admite o uso de analogia para ampliar benefício fiscal. Aqui também há a possibilidade de exclusão de ônus incompatível com o princípio da isonomia, como, por exemplo, na tributação desigual de quem deveria ser tratado igualmente. Apesar desse debate sobre a omissão relativa, seguindo inclusive o posicionamento do STF em alguns julgados e do ministro Gilmar Mendes, que não diferencia a omissão parcial da omissão relativa, o artigo 12b da Lei 9.868/99 previu apenas as duas hipóteses de omissão inconstitucional, a total ou a parcial. Mandado de injunção. Igualmente, o mandado de injunção tem por objeto a ausência da norma regulamentadora, que pode ser total ou parcial, conforme disposto no artigo 2º da Lei 13.300/16, como dito, a Lei número 13.300/2016 não diferencia, como faz a doutrina, a omissão parcial da omissão relativa. Tema 3. Decisão liminar. ADO. Antes da Lei nº 12.063/09, que previu expressamente a possibilidade de medida liminar, a jurisprudência do STF, em regra, não admitia a concessão de liminar, salvo nos casos de omissão parcial. Com o advento do artigo 12F da Lei nº 9.868/99, incluído pela Lei nº 12.063/09, em casos de excepcional urgência e relevância da matéria, por decisão da maioria absoluta de seus membros, 6 ministros, com a presença mínima de 8 ministros, o STF pode conceder medida cautelar após a audiência dos órgãos ou das autoridades responsáveis pela omissão inconstitucional, que deverão pronunciar-se no prazo de 5 dias. A medida cautelar poderá consistir em suspensão da aplicação da lei ou do ato normativo questionado no caso de omissão parcial, suspensão de processos judiciais ou de procedimentos administrativos, outra providência a ser fixada pelo tribunal. Mandado de injunção. Não há previsão de medida liminar na Lei 13.300/2016. Todavia, por se tratar de processo subjetivo, é possível que o STF ou qualquer juiz ou tribunal defira medida liminar com base no poder geral de cautela. No entanto, o STF, embora tenha mudado sua concepção de não concretista para concretista, ver mandado de injunção 670, 708 e 712, direito de greve dos servidores públicos, tem precedentes no sentido de que não é cabível ação cautelar com pedido liminar em sede de mandado de injunção.
Os pronunciamentos da Corte são reiterados sobre a impossibilidade de se implementar liminar e mandado de injunção. Mandados de injunção números 283, 542, 631, 636, 652 e 694, relatados pelos ministros Sepúlveda Pertence, Celso de Mello, Ilmar Galvão, Maurício Correia, Ellen Grace e por mim, respectivamente. Ação cautelar liminar. Descabe o ajuizamento de ação cautelar para ter-se, relativamente a mandado de injunção, a concessão de medida acauteladora. Ação cautelar 124, agravo regimental, relator, ministro Marco Aurélio. Tribunal Pleno, julgado em 23 de setembro de 2004. Cuida-se, contudo, de decisões anteriores à mudança de posicionamento, 2007 e 2008. Não há decisões recentes sobre o tema.